Pessoal, boa tarde. Eu gostaria que vocês começassem a prestar atenção aqui na frente, por favor. Paulo Henrique, sua equipe aí, por favor. Pessoal, hoje nós vamos ver um aplicativozinho. Poeta, estou vendo sua voz. Pessoal, então, eu vou mostrar aqui para vocês um aplicativo e no final da aula, ou quando terminar a explicação, eu vou passar o código para vocês. E aí nós temos aqui, deixa eu executar ele para a gente dar uma olhadinha. Então, o que ele é, né? O que ele faz? Ele é isso aqui. Então, ele só tem isso, uma caixinha de texto, um botão de adicionar, e ele é para, no caso aqui, para adicionar título de livros que vocês queiram ler, ou vão fazer leitura. Por exemplo, me dê aí um exemplo de um título de livro. Hã? Pai Rico, Pai Pobre, do Adrian. Pai Rico e... É tudo junto assim, né? Pai Pobre. Isso? Aí você coloca lá adicionar, ele aparece lá no final da lista. E aqui está ele. Pai Rico, Pai Pobre. E aí, digamos que descobriu que não é esse livro. Clica nele aqui novamente, ele joga lá para cima. Aí no lugar do Pai Rico, Pai Pobre, a gente coloca aqui Pai de Todos. Vocês conhecem o Pai de Todos? Aí apareceu lá, ó, Pai de Todos. Mas não, esse livro não existe. Então você clica em excluir e ele sumiu. Você clica em fechar, abre novamente e reaparece todos os dados, porque está sendo salvo no SQLite, que é um banco de dados, um arquivo de dados, que ele é muito simples, né? Vocês aprenderam PostgreSQL, o SQLite ele é mais simples ainda. Então, vai ser isso na sala de hoje. Criar esse aplicativozinho. Eu, no caso, já vou mostrar para vocês o código pronto do que está sendo feito aqui. E aí, no final da aula, eu vou pedir uma atividade para vocês baseado neste aplicativo. E aí, como vocês já fizeram, deixa eu ver aqui quais são as atividades que já fizemos em TDS PDM. Então, nós temos aqui trabalhos. E temos aqui o primeiro trabalho, que era alinhamento automático daqueles quadradinhos coloridos. Ele valeu meio ponto. Tivemos 6 submissões de equipe, certo? Agora nós temos aqui proposta do protótipo de aplicativo, valendo 1 ponto. Tivemos metade das submissões. 3 submissões apenas em relação à primeira, que foram 6. E olha que vocês tiveram no mínimo 15 dias, né, para fazer a entrega disso aqui. Olha, detalhamento da proposta, vamos lá. Porque esse é um momento muito tarde para tirar dúvidas desse trabalho, mas vamos lá. Detalhamento da proposta e desenvolvimento de um protótipo de aplicativo que será desenvolvido para apresentação na Secomp, valendo a nota da 3ª etapa. Aí você clicava lá, né, para... É aqui? Aqui, né? Isso aqui foi explicado, está até em vídeo gravado. Mas vamos lá. Aí você chegava lá, formulário, nome da equipe, os nomes, né, da equipe. No caso aqui, era equipe A, B, C ou D. Objetivos do app, qual era o objetivo dele. Ia fazer o quê? Né, o aplicativo, qual era o objetivo? Aí o Thalion falou para mim que era uma espécie de... Eu nem lembro mais, é muito complicado o seu aplicativo. Do Adrian é mais fácil, que era controle financeiro, né? É isso? De rendimentos, controle financeiro. A justificativa, aí eu espero que você tenha escrito lá, por isso, por isso, por isso e por isso. Aí descreva as funcionalidades que serão desempenhadas no seu app. Que funcionalidade que vai ter? O cara vai poder ver a cotação do dia,
Aí ele vai poder calcular o valor que ele tem na poupança com juros, um monte de coisa assim, né? E aí, por fim, só terminando aqui, por fim, faça um desenho a nível de rascunho. Esse desenho podia ser papel e caneta, faz o desenho lá, ou então, para quem manja de Canvas, ou manja de outros aplicativos, ferramentas que ajudam você a desenhar a tela, poderia ser também. Aí coloca as imagens num documento PDF, né, ou compactado, e anexa aqui no formulário e clica em enviar. Também simplesinho, né? Anexar as imagens, descrever funcionalidade, justificativa e objetivo. 15 dias para isso. Não, porque é aqui. Não. Bora ver quantas tem mesmo? Deixa eu ver aqui quantas respostas foram enviadas. 6. 6. Então, oi. No Swap, guia trabalhos. Acabei de mostrar. Olha aqui, ó, proposta de protótipo de aplicativo. Isso está gravado. Está gravado. Por que eu gravo as aulas? Aqueles que não puderam vir na aula e não gostam de conversar com os coleguinhas que vieram na aula, têm acesso ao vídeo da aula gravada. Oi. Sim. Não. Aí eu tenho 6 aqui, ó, 6 respostas. Quem enviou? Vamos lá. Adrian Kenai, representando a equipe dele. Tati, representando a equipe dela. Lucas Luan, representando a equipe dele. Elias, representando a equipe dele. Aqui deve ser o Jesus, representando a equipe dele. E o Breno, representando a equipe dele. Então vocês que enviaram já tem um ponto garantido. Porque eu vou analisar o que vocês propuseram, mas não vou tirar ponto do que vocês fizeram. Vou só analisar e depois debater com vocês se a ideia está bacana, se está muito complicado, se tem que simplificar. E é isso, né? 1,5 ponto já foi embora. Então, o trabalho que eu vou passar hoje vai valer 8,5. 8,5. Sim. 8,5. Sim. E meio. Sim. Porque já teve 2 trabalhos, um valendo meio e um valendo 1 ponto. Então o que sobra é 8,5. Esse daqui vai valer 8,5. 8,5. Que vou passar no final da aula. 8,5. Pessoal, vocês viram o método de avaliação que eu enviei para vocês? Eu já expliquei isso aqui? Eu já expliquei aqui na sala? Já expliquei. Mas eu não mostrei esse slide não, né? Mostrei também já? É sério? Mostrei? Mostrei? Então, pessoal, se eu mostrei, não vou comentar mais. Diga. Não, você pode criar um ambiente virtual fora das pastas do projeto. Eu vou te mostrar aqui, peraí. Aqui, ó. Esses aqui são projetos. Cada um desses aqui são projetos. Aí a pasta Venv está aqui, fora dos projetos. Então você entra em Venv, ativa o ambiente virtual e depois você volta para trabalhar com os projetos. Ou você poderia criar um Venv desse dentro de cada pasta de projeto. Entendeu? Mas você pode criar um só do lado de fora. Aí é uma escolha muito pessoal sua. Você escolhe se cria dentro ou se cria fora. Vantagem de criar fora, você usa o mesmo Venv para outros projetos que estão fora do Venv. Entendeu? Porque o Venv está aqui de fora. Você ativa e depois entra dentro das pastas do projeto. Ou cria dentro da pasta do projeto outro Venv. Depende do seu espaço de HD.
Pessoal, vamos lá? Então, pessoal, para fazer aquele projetinho, esse aplicativozinho aqui, que é muito simplesinho, o que o professor fez? Ele usou o próprio Flat e o SQLite 3. O SQLite 3 ele serve para justamente... ele não é exatamente um banco de dados, mas é um banco de dados. Não sei se vocês conseguem me entender isso. Né? Não é um PostgreSQL, não é um MySQL, mas ele permite você criar tabelas, inserir registro, deletar, consultar. Então, vamos considerar que é um banco de dados, especialmente porque ele é muito utilizado quando se fala de aplicativos móveis, o SQLite. Desvantagem do SQLite, ele não está na nuvem, significa que os dados estão no celular do usuário. Então, vamos lá. Então, pessoal, eu criei uma classe chamada app. Vocês poderiam dar o nome que vocês quisessem para essa classe. Depois eu coloquei um método de inicialização, que é o defInit. E em init eu coloquei um parâmetro para ele receber page. Então, esse page vem de quem? De quem que me manda esse componente page? Ele vem daqui, ó, de flat. Então, eu vou instanciar uma classe chamada app, eu já pego o flat e passo para ela o app. Certo? App não, o page, que é essa daqui. Então, o page, como vocês sabem, ele é tudo isso aqui, né, que ele representa, que a gente visualiza na tela de um celular. Então, a tela é um page. A definição do atributo page, né, obviamente, se eu estou trabalhando com classe, eu tenho que atribuir, inicializar os atributos da classe, no caso, page. Page ele tem esse atributo chamado self.page, que recebe page que vem de fora, de flat. Depois disso, eu consigo mudar o tema da minha page. No meu caso aqui está light. Quem quiser mudar para dark, sem problema nenhum, pode mudar para dark. Depois, a largura da minha page, 330, e a altura, 530. Por isso que ela fica, cadê ela? Desse tamanho aqui. Ainda, pessoal, como atributo da minha classe, eu tenho que trabalhar com um banco de dados. E aí, nesse caso, eu estou aqui declarando o seguinte: o SQLite 3 ele me passa uma conexão com o banco de dados. Então, eu tenho esse atributo, que no momento ele é nulo, vazio. Depois eu tenho um cursor, que no momento ele é nulo, vazio. Pessoal, o cursor é o que o SQLite te devolve toda vez que você faz uma execução SQL. Então, se você fez um select, ele trouxe, digamos, 3 registros, né? O cursor ele é devolvido com esses 3 registros. Então, ele está apontando sempre para o primeiro registro. Quando você faz next dentro desse cursor, ele vai para o segundo registro e assim por diante. Então, você faz um loop no resultado que é trazido através desse cursor. Cursor é como se fosse o cursor do mouse, né? Ele sempre aponta para a primeira linha desse resultado. Daqui a pouquinho vocês vão ver ele em atividade, vai ficar mais fácil o entendimento. Então, nós temos aqui campo de texto para o título do livro. Esse self, título do livro, ele é, na verdade, um text field. Quem que é esse componente? Ele é esse bem aqui, ó. Então, essa caixinha de texto, ela é um text field. Eu peguei esse componente e coloquei ele na variável chamada, que é um atributo da classe, ttf título. O que é ttf? Text field. Então, eu sempre vou saber que a variável título, ela, na verdade, está apontando para um componente do tipo text field. Por isso que eu uso o ttf aqui, entendeu? Aí você tem aqui, o componente tem a preferência pelo foco, que significa o quê? Que toda vez que eu fizer uma atividade aqui, e ele reinicializar a página através do page update ele faz isso, né? Ele atualiza a página, ele repinta a página. Ele joga o foco aonde? Aqui dentro. Sem isso, toda vez o usuário tem que ficar clicando aqui para digitar a coisa, clica de novo para digitar a coisa. Com o Focus não, aparece o cursor aqui. Continuando. Expand True significa o quê? Que ele vai expandir o tamanho do componente. Então, ele tem essa largura pequena aqui dele, então ele ocupa esse espaço. Se eu maximizar,
esse text field ele vai esticar o máximo que o page esticou. Ele vai acompanhar. Se eu tirasse o expand, colocasse false, ele ia ficar mais ou menos bem aqui assim, ó, pequenininho. Então eu maximizo e não tem problema, porque quando você for jogar esse aplicativo no celular, dependendo do tamanho, ele vai, né, esticar e se acomodar direitinho. Se for um tablet, ele também vai esticar de acordo com o tamanho do tablet. Então, continuando. Aqui agora nós temos a visualização da lista. Então, quando você observa isso daqui, pessoal, isso aqui é uma lista, né? É uma lista de vários itens, uma abaixo da outra. É uma lista. Então, qual é o nome desse componente que me dá essa possibilidade de construir essa lista? É o que nós chamamos de list view. É a list view. Professor, eu preciso no meu aplicativo aqui de carteira financeira, mercado de ações, bolsa de valores, de uma lista. Qual componente que eu utilizo? Você pode utilizar entre vários que tem lá, list view. No meu caso, eu usei a list view aqui. E aí, obviamente, eu dei um nome do atributo da classe com LW. O que significa LW? List view. É um padrão, então, que eu sigo. Depois eu quero que eles se comportem de forma horizontal. O que significaria isso horizontal? Significaria que um item está aqui, em vez de aparecer embaixo, e aparecer do lado, na horizontal. Então é possível fazer uma lista na horizontal, olha só que legal. Mas nós queremos uma lista na vertical. Por isso eu coloco false. Porque não faz muito sentido, né? A tela do celular é assim. Aí eu ponho uma lista assim, não é legal. Espaçamento tamanho 20. O que significa isso? Todo componente tem uma propriedade spacing. Essa propriedade, ela significa quanto de espaço que eu quero de distância para outros componentes que estão em volta dele. Então, lembra da época da pandemia? Você ia para uma fila de um banco, qualquer outro lugar, tinha lá a marcação de espaçamento, em torno de 1,5 m, né, de espaço. Isso é o spacing, no caso dos componentes. E o divider thickness, ele vai mostrar, eu coloquei aqui a espessura, né, tamanho 2. Então, quando você observa aqui essa linha, esse é o divider thickness. Estou gravando. Eu estou gravando. Quer ver? Está aqui, ó. Já deu 20 minutos de gravação. O que foi isso, Brando? Não entendi nada, mas vamos lá. Continuando, agora um botão. Pessoal, esse botão que vocês estão vendo aqui, ó, ele não é um botão normal, não. Ele é muito doido, esse botão aqui. É sério mesmo. O nome dele é Icon Button. Icon Button. Então, ele não é um botão normal, é um botão de ícone. Dessa maneira, ele permite que você adicione um ícone. No meu caso, estou adicionando um ícone de ADD, que significa o quê? Somar. Professor, e se eu não quisesse esse ícone? Se eu quisesse escolher outro ícone, porque o meu aplicativo aqui vai ser outro ícone. Você pode fazer o seguinte, você vai lá no flat.dev, aí você vai lá em galeria, você tem aqui a opção de, olha só, browser de ícones. Deixa ele carregar aqui para a gente. Browser de ícones, ou Icons Browser. Enquanto ele vai carregando, a gente volta para lá. A internet hoje parece que não está muito boa. Aí, pronto. ADD, por exemplo. Eu dou um Enter, ele me mostra essas várias opções de ícone, para você poder personalizar no seu. No caso do Adrian, ele vai falar sobre algo financeiro. Então, é dinheiro, né? Money. Bora ver o que tem aqui. Olha só, bastante símbolos de dólar, né? É só dar um nome. Coloca lá Money Shop, ou então Attach Money. É só botar o nome lá. Eu acredito que ele permite que você crie um ícone lá no Canva e ele também vai aceitar. Eu acredito. Aí você viria aqui, ó, lá onde está ADD, você coloca ponto Attach Money. Aí no lugar desse sinalzinho de mais, apareceu o dólar. Continuando. OnClick é uma propriedade de evento. Toda vez que o botão for clicado, quem que ele vai chamar? Aí eu coloquei para ele chamar essa função chamada ADD.
que está lá embaixo. Nós vamos ver daqui a pouquinho essa função chamada add. Depois disso, tem mais um botão, que é para atualizar um título. É um icon button do mesmo jeito, só que aí eu coloquei update, o símbolo desse ícone, e chamei outra função, chamei a função atualizar. E a visibilidade eu coloquei falso, para não ser visível. Por quê? Vamos ver aqui, olha só. Cadê o... Está aqui. Então, nós temos aqui... O botão atualizar não está aqui. Como que ele faz para aparecer? Toda vez que eu clico em uma coisa, ele troca o botão. O botão de add se torna invisível e o botão de atualizar se torna visível. É uma troca de visibilidade. Porque como eu cliquei aqui, significa que o professor quer o quê? Atualizar. Então, educação da vontade, número 2. Aí clica no botão de atualizar, e ele atualizou, e aqui voltou para add, que é para incluir outro livro. Por isso que lá está falso. Então, essa brincadeirinha você pode fazer. Algumas podem pegar e deixar um do lado do outro, né? Aparente, visível, um do lado do outro. Eu preferia assim. Você pode fazer do jeito que você quiser no seu aplicativo, que você irá apresentar no seu comp. Beleza? Está aí tudo bem? Quando vocês pegarem esse código, vocês vão ver que está tudo comentado, né? Então, eu estou comentando linha por linha, para que vocês não tenham dificuldade. Além disso, tem a gravação desse vídeo. Continuando, agora eu tenho uma row. O que significa row em inglês? É uma linha, né? É uma linha, row. Então, o que eu estou fazendo com esse row? Eu estou usando ele na lista de controles, porque row ela possui essa propriedade, uma lista de controles. Dentro dele eu coloquei o componente do título, eu coloquei o botão add e também coloquei o botão invisível atualizar. Depois, onde é que ele vai aparecer essa linha? A linha vai aparecer aqui, ó. Deixa eu pegar a vermelha. Então, esse row, pessoal, ele está aqui, ó. Ele não está dentro da list view. Da list view é só daqui para baixo. Então, aqui é uma row. Quando você trabalha com Flat, você quer botar componentes na page, ele sempre bota um debaixo do outro. Mas eu queria, nessa primeira linha, que o text field ficasse na mesma linha que os botões. Então, eu uso um componente de linha, coloco a linha na primeira posição, no topo do aplicativo, e dentro dessa linha eu coloco os componentes que eu quero. Então, por isso que eles estão aparecendo assim na horizontal. Caso contrário, o sinal de mais ia aparecer aqui, ó, debaixo da caixinha de texto. Tranquilo isso daí? Na hora que você vê que o trem está tudo na vertical, põe um row, coloca a row lá dentro e põe as coisas dentro do row, que aparece tudo numa linha só. Então, voltando aqui. Então, você viu, coloquei o título, coloquei os botões nessa linha, que é a row. Aí, agora, eu cheguei aqui num ponto em que eu chamo uma função que ela faz o quê? Adiciona todas essas coisas dentro da page, a página do aplicativo. Eu chamo essa função para isso. Então, veja também o seguinte, tudo isso daqui está dentro de quem? Da init. Está tudo dentro da init. Quando a classe é inicializada, né, instancia um objeto, todo esse processo que eu acabei de explicar até agora, ele já é feito na instanciação do objeto. Certo? Então, o que acontece além disso? Todo componente visual eu adicionei aqui. Depois disso, eu tenho o quê? Deixa eu comentar aqui. A criação das tabelas. Ou, na verdade, da tabela, né? É uma tabela só. Da tabela do banco de dados. Então, eu estou criando uma tabela. Professor, toda vez que ele inicializar o aplicativo, ele vai criar uma tabela? Não. Por quê? Porque vocês vão observar que no SQL tem um comando lá que você fala assim, se a tabela não existe, você cria a tabela. Então, a tabela existindo, ele não vai recriar. Porque senão, toda vez que eu ligasse o aplicativo, abrisse ele ia apagar tudo que eu havia cadastrado. E não é assim que está funcionando. Eu abro, ele vê que a tabela já existe, não recria ela. Apenas pega os dados e mostra para o usuário. E como que ele faz para pegar os dados e mostrar para o usuário? Está aqui, ó. Seleciona os dados de livros através dessa função carregar livros.
Por fim, a última coisa que ele faz é atualizar a page com tudo que eu já montei aqui, com os componentes, com os dados. E aqui é o fim de quem? É o fim da método init, que é o método inicializador do objeto. Agora nós estamos entrando aqui na parte em que nós criamos um banco de dados, trabalhamos com um banco de dados. Então eu tenho aqui o seguinte, esse aqui é um método, é um método que executa as instruções SQL. Então ele tem o quê? Ele tem um parâmetro SQL do tipo texto, str, e outro parâmetro que é uma tupla. Com isso ele retorna o cursor. Lembra que eu falei que o cursor é o resultado do que aconteceu na execução do SQL? Então ele sempre vai retornar esse cursor. Aí ele pergunta o seguinte, com SQLite3.connect, ele vai conectar nesse banco de dados que eu dei o nome, se ele não existir, ele vai criar, e está na raiz. Esse banco de dados está na raiz do projeto. Deixa eu mostrar aqui para vocês qual é a raiz do projeto. Esse daqui, aqui está, livros.db. Ele cria aqui na raiz. Se eu deletar aqui agora, eu apago tudo que eu já criei, tudo que eu cadastrei, e ele recria outro arquivo desse. Não vou fazer isso, obviamente. Já foi uma aula, né? Então, com esse banco de dados, criar uma conexão. Essa é a conexão. Eu dei um apelido para ele. E aí eu pego o cursor. O cursor vai receber a variável cursor vai receber um cursor da conexão. Porque o que está acontecendo aqui vai ser o seguinte, ó, eu vou usar o cursor do banco de dados para executar a minha SQL com os meus parâmetros. Por fim, eu dou um commit. Esse commit vai finalizar toda a alteração que foi feita através da execução daquele SQL. Finalmente, ele retorna o cursor com o resultado do que aconteceu, seja o que for, que eu mandei o banco de dados fazer. Então, esse é o nosso método executador de instruções SQL. É esse que é a finalidade dele. E aí, eu tenho um método que eu falei para vocês que cria a tabela. Só que eu falei o seguinte, olha, ele só vai criar a tabela se ela não existir. Aqui está escrito o quê? Crie tabela se não existe. Então, ele vai ver, opa, a tabela existe, então eu não vou recriar ela. Opa, a tabela não existe, então eu vou criar ela. Então, essa tabelinha é muito simples, é só livro, é o título, né, da tabela, ID, que é a chave primária, primary key auto-increment, do tipo integer, e o título dela, que é texto not null. Not null porque não faz sentido você cadastrar o título de um livro vazio, né? Não tem sentido, então ele vai dar um erro se você tentar fazer isso sem ter realmente uma palavra, ao menos uma letra, alguma coisa. Por fim, eu chamo o quê? Aquela função que eu falei que é a executadora de SQL. E passo para ela uma variável, que é a minha instrução SQL, que está em formato texto aqui, armazenada na variável criar tabela livro. Aí a função, o método executador, vai executar. Eu poderia até pegar o retorno da execução, porque ele manda um retorno aqui para mim, mas eu estou ignorando. Depois, eu preciso carregar a lista de livros, certo? Para mostrar para o usuário. Como que eu faço? Está aqui nesse método aqui, ó, select livros. Esse método ele tem uma instrução SQL chamada select from livros, ou seja, ele vai fazer a leitura de todos os livros que estão na tabela. Depois ele vai chamar a função executadora de SQL, que é executar SQL. Eu passo o argumento para ele, a variável SQL, ele executa, e eu capturo o cursor, porque eu mandei ele executar uma coisa que vai ter um retorno, que é a lista de livros. Então eu captei o cursor e faço o retorno desse cursor também. Por que eu faço o retorno desse cursor? Porque essa função, esse método, eu estou usando dentro do método carregar livros. E ela está bem aqui, ó. Tá aqui, está ela. Então é aqui que eu executo a função select livros, dentro de carregar livros. Então eu tenho aqui uma lista, que é a list view. Eu chamo a lista de controles que está na list view e dou uma amnésia nela. A amnésia que eu falo é apaga a lista, tudo que tiver aí você limpa. Significa isso que ela está fazendo aqui, ó. Clear, limpa a lista. Por quê? Porque eu estou pegando novamente do banco de dados. Pode ser que no banco de dados tenha um livro lá e minha lista está desatualizada.
Então, se eu vou carregar, é melhor pegar tudo de novo e refazer a lista. Então, lembra que eu falei que eu pego um cursor? Olha quem me passa aqui o cursor, Select Livros. Então, eu pego um for para mim pegar esse cursor e percorrer a quantidade de listas de itens que tem dentro desse cursor. O cursor é como se fosse uma lista, né? Então, para cada item dentro de cursor, eu pego ele como registro e trabalho em cima dele nas próximas linhas. Então, eu tenho aqui um TTB, que é um Text Button. O Text Button, por isso eu tenho TTB, Text Button. Pessoal, sabe quem que é esse Text Button? Esse bem aqui, ó. Cada bichinho desse aqui, você vê que ele está ficando azul, dá para ver que ele fica azul, não fica? O contorno dele. Isso daqui, na verdade, é um botão. Por isso, quando eu clico nele, ele tem uma reação e joga lá para cima. Ele é, na verdade, uma lista de Text Button, uma lista de botões. Só que você não sabe se eu não falasse que eram botões. Então, eu uso ele para me ter essa possibilidade de ficar clicando e ele subir lá para cima. Então, é isso. Voltando para o código. Então, significa o quê? Ah, professor, então você pega todos os títulos que estão na tabela, monta um Text Button, coloca o valor do conteúdo dele como sendo esse título e monta a lista de views de botões. É isso que está sendo feito aqui. Então, eu tenho um Text Button, eu pego ele, coloco no conteúdo dele, que eu quero um container. Dentro do container, ele tem um conteúdo, eu quero que ele coloque o quê? O valor do texto. E depois eu tenho um alinhamento, que é alinhar para a esquerda. Ainda não terminou. Dentro dele ainda, nós temos aqui o texto que eu quero que seja exibido. Lembra que eu falei que o cursor ele traz uma gama de itens para você percorrer ele? Então, se a minha tabela tem duas colunas, que é a chave primária ID e o campo título, que é o título do livro, então eu tenho um item que é uma lista de dois campos. Então, o registro tem a posição 0, que no caso é essa aqui, e a posição 1. Então, para texto, eu coloco o título na posição 1, e para data, eu coloco o ID, que está na posição 0 do registro. Lembra-se que registro ele vem da onde? Lá de dentro do cursor. Certo? E aí, o que você tem aqui? Olha só. A maioria dos componentes do Flat, ele tem uma propriedade chamada data. Não data de dia, né? Não é data do dia, mas sim de dado. Esse dado ele é genérico. Você pode armazenar nele o que você quiser. No meu caso, eu optei por armazenar a chave primária. Então, cada componente Text Button, ele contém, além do valor do texto, com o título do livro, ele tem na sua propriedade data a chave primária, referente ao título do livro. Professor, por que isso é importante? Você guardar a chave primária no componente. Porque toda vez que eu clicar num componente desse daqui, e eu quiser fazer alteração, significa que para mim fazer alteração desse valor, lá no banco de dados, eu faço update. E para mim fazer update, eu tenho que saber o ID desse dado. Porque senão eu vou atualizar o quê? Sem saber o ID, a chave primária. Por isso é importante. Então eu clico lá atualizar e pronto. Ele pegou o ID que estava em data desse Text Button, foi lá no banco de dados e falou, esse ID existe? Existe. Então atualiza com 444. E é assim que ele faz. Então eu posso até excluir também. Na hora de excluir, ele também sabe quem que é o ID, vai lá e dá um delete no banco de dados. Tranquilo? Beleza? Bacaninha? Então, voltando aqui para o código. Depois, o que eu faço, pessoal? Eu pego a linha e adiciono esse text button dentro da linha, do item linha, né? Lembra que eu tenho lá em cima esse self item linha, está aqui aonde? Aqui para cima ele tem ele, cadê? Está aqui. O self item linha, que vocês acabaram de ver, ele é um método que ele vai pegar o text button que nós acabamos de passar para ele, é que ele vai fazer, ele vai pegar uma row
Ele vai pegar uma row e vai adicionar esse text button dentro dessa row. Professor, quem que é essa row? Mostra aí pra gente. Olha só. Aqui você tem uma row aqui dentro. Essa aqui é uma row, essa aqui também é outra row, que é uma linha. Lembra que eu falei que não tem como você botar na horizontal os componentes sem ser através de uma row? Então, como que você acha que o ícone button de lixeira e esse text button estão na mesma linha? Usando essa row. Então, aqui dentro, tudo tem uma row. Caso contrário, ficaria a lixeira embaixo do título, na vertical. Então, olha só. O item linha pegou aquele text button, pegou uma row. O que ele fez? Ele adicionou texto dentro dos controles, que é o nome do livro, no caso, né? E ele pegou o icon button, e no caso é o icon button com delete. Além de ser o delete, eu também chamei a função deletar toda vez que há um clique nesse icon button. Por fim, eu peguei data de text button, que contém o quê? O data de text button contém o ID, a chave primária daquele título de livro. E adicionei em data de quem? Do icon button. Para toda vez que eu clicar na lixeira, ele saiba reconhecer quem que é o ID, para poder deletar lá no banco de dados. Por fim, o que ele faz? Ele pega e chama o list view e adiciona essa row em list view, para poder ter a nossa listinha. Voltando lá para cima onde eu estava aqui, né? Carregar livros. E aí agora para a gente inserir livros, como que faz no banco de dados para inserir livros? Um método é o insert into, nome da tabela, o campo ou coluna da tabela. Oi? Essa parte vermelha? Assim, se você quisesse usar tudo numa linha só, você usava apenas uma aspa. Mas como eu quero deixar a formatação aqui mais bonitinha para você entender SQL, eu coloquei nesse formato de docstring, que é o quê? 3 aspas duplas no início, 3 aspas duplas no final. Aí ele preserva essa formatação. Entendeu? Mas se você quiser botar uma linha só, não tem problema. É uma questão visual para quem está vendo. Para o computador não faz diferença. Então, uma coisa interessante que talvez vocês não tenham ficado atentos é que parâmetros, ele representa o valor que você vai enviar para o executador de SQL. Então, título é passado para parâmetros, digamos que eu coloquei Bíblia. Bíblia é passado para parâmetros. Esse parâmetro vai vir aqui na função no método executar SQL. Mas ele representa quem? Representa a Bíblia. Quando o SQL for ser executado, ele troca a interrogação pelo valor que está em parâmetro. Ele troca a interrogação pelo valor que está em parâmetro. Ele também retorna um cursor, né? No caso, o cursor vai ter o how count. Agora, o método item linha. Esse método foi o que eu já expliquei, né? Expliquei já ele. Que ele chama aqui o list view para adicionar cada linha com a sua lixeira. Delete, no caso. E aí, por fim, nós temos aqui uma coisa chamada reset formulário. O que ele faz? Ele pega todos os componentes e volta para um valor padrão, o valor inicial. Quando você inicializa o aplicativo, ele volta para esse valor. Então, toda vez que eu chamo aqui o page update, ele vai colocar aqui vazio, foco para TTF, título, verdadeiro para ADD, visível, falso para deixar o botão atualizar invisível. Esse reset aqui, vocês vão ver que ele é usado aqui embaixo. Ó, delete livros. Aqui você estava perguntando, né, Giovana? Numa linha só. Aí você usa uma aspa dupla somente. Ou você pode fazer na formatação usando 3 aspas, que é conhecido como docstring. Depois que eu montei a minha SQL, deletar um livro, eu chamo a função executadora de SQL. Aí esse método recebe a SQL e o parâmetro. No caso aqui, o parâmetro é o ID. Professor, por que está entre parênteses? Porque ele, na verdade, é uma tupla. Tuplas, elas são feitas com parênteses.
Tudo que você passar em Python com parênteses, vírgula alguma coisa, é uma tupla. Veja que eu tenho só um ponto de interrogação, por isso que eu tenho só uma informação na minha tupla. Se eu quisesse botar outro ponto de interrogação aqui em algum momento, eu tenho que passar na minha tupla um outro valor também, para ele combinar lá. Porque se eu tiver 2 pontos de interrogação e um valor de tupla somente, ele vai dar erro. Beleza? E deletar, o que deletar faz? Ele chama delete livros. Aqui está, delete livros. Eu passo o evento. Esse E de evento, ele tem um controle e tem um data. Quem que é esse E de evento? Quando eu clico no botão desse aqui, ó, cliquei no botão, ele deletou, certo? Ele gerou um evento. Esse evento é justamente isso aqui, ó, esse E do controle de evento. Cada lixeira gera um evento, ele é um componente, ele tem data. Data, que eu falei para vocês, ele está armazenando a chave primária. Por isso que dentro do método deletar, ele passa o data, que é quem? O ID, a chave primária. Aí, então ele vai deletar dessa maneira, delete esse ID no banco de dados. Agora vamos para adicionar. Para você adicionar um livro, né? Então você também tem um evento de controle. Quem que é esse evento? É o botão add, que chama a função add. Quando o botão add ele entra aqui, eu não aproveito nada dele, simplesmente descarto e vou lá em text field título, pego o valor, corto os espaços em branco que tiver, e aí depois eu faço o quê? Eu chamo insert livro e chamo também o self text field título.value, que tem o valor do título do livro. Lembrando que insert livro é uma função SQL, ele executa uma função SQL. Depois que eu alterei a tabela de título de livros, eu mudei meu estado do banco de dados. A minha list view, ela não reflete essa alteração. Para que ela consiga fazer isso, refletir a alteração do meu banco de dados, que recebeu um novo título, eu faço o quê? Eu chamo o método carregar livros. Ele recarrega, ele apaga aquela lista, recarrega uma nova lista contendo esse novo título no banco de dados. Por fim, eu reseto o formulário, ou seja, eu limpo ele como se ele tivesse novo, zero bala, como se eu tivesse aberto o aplicativo agora. Porque senão, toda vez que eu clicar aqui, ó, se eu for adicionar um livro, As Brumas de Avalon, e clicar em adicionar livros, ele vai incluir o livro, mas não vai apagar aqui, vai deixar o lixo aqui. Então eu clico, ele faz um reset formulário, ele apaga e dá o focus aqui. E o livro fica adicionado lá embaixo, Brumas de Avalon. Entenderam a lógica? E aí, editar. Editar é quando você clica no text button, ele na verdade se torna um evento aqui, porque ele é um evento, né? Eu cliquei nele, esse gerou um evento, porque eu cliquei nele. O que ele faz com isso? Ele pega lá o self-título.value, que é o text field, pega o texto que tiver naquele controle, que é o text button, coloca o texto dele no valor de text field. Depois ele também tem o quê? O ID, a chave primária que está armazenada na propriedade data, e também coloca lá no text field. Você tem agora a invisibilidade do add e a visibilidade de atualizar dos botões. Por fim, eu ponho um foco dentro da caixinha de texto e depois eu chamo Page Update. Page Update vai pegar a informação que está na caixinha de texto, vai lá no banco de dados, usando o ID, que eu também passei para ele através dessa posição aqui, ó, e vai fazer a atualização do nome do livro no banco de dados. Agora nós temos o Update Livro. O Update Livro, o que ele faz? Ele usa, na verdade, a função atualizar. Ela usa o Update Livro. Então, a função atualizar ocorre quando? Quando você clica aqui, ele chama a função atualizar, que é essa daqui. Então, ele pega o texto que está no livro, o valor dele, ele chama a função Update Livro, que é essa aqui em cima, ele passa o valor que você alterou, executa o Update Livro, que é essa função aqui em cima, que recebe essa SQL, Update Livro, set, título, igual a ponto de interrogação, onde o ID é igual a ponto de interrogação. Veja que aqui nesse SQL você tem 2 pontos de interrogação.
significa que o seu parâmetro tem que ser passado com 2 valores. Veja que parâmetros é esse. Eu abri uma tupla, estou passando o primeiro parâmetro, que é o valor do título do livro, e depois o segundo parâmetro, que é a chave primária. E aí, por fim, eu monto a SQL e chamo a função executadora de SQL. Passo para ele a minha SQL que eu montei e meus parâmetros que eu também montei aqui em cima. E executa. Por fim, ele recarrega os livros na lista da list view e depois eu reseto o formulário para deixar ele bonitinho, prontinho para a próxima ação do usuário. E aí, nos finalmente, eu tenho aqui uma função que eu falei lá em cima, que é a função, o método, né? O método da classe pageAdd. O que ela faz? Ela pega tudo que for componente visual e adiciona em add. Então, pageAdd pega lá o self.page.add e adiciona uma safe area para o conteúdo de self-row. Lembrando que esse self-row aqui é aquele componente lá em cima que eu coloco a caixinha de texto e os botões de add e de atualizar para ficar numa linha só no topo da página. Se eu invertesse isso daqui e colocasse depois desse outro aqui, essa minha caixinha de texto ia aparecer lá embaixo da list view. Professor, e em que momento você põe a list view? Eu coloco a list view no próximo pageAdd que eu faço aqui embaixo. Ó. PageAdd, eu crio uma coluna e adiciono nela a minha list view lista. E permito que ela faça o scroll. O que é o scroll? É a barra de rolagem. Se eu não colocar isso aqui, você vai adicionar vários livros e não vai conseguir rolar para cima. Tem que ter esse método aqui. E também ele vai expandir para ocupar todo o espaço que sobrou do celular. E, finalmente, eu tenho aqui uma função chamada main, que ela tem como argumento a page, de ftpage do Flat. Aqui que ele faz, ele ele instancia o objeto da minha classe app. Tudo isso que eu expliquei está dentro da classe app. Então, chega um momento em que eu tenho que instanciar um objeto de app. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. MyApp é a instância da minha classe app. Então, quando eu executo dessa maneira, ele já mostra para mim o aplicativo. Mas ele só vai mostrar porque também estou usando esse parâmetro aqui. Se name igual a main, que significa, se esse arquivo em Python ele é o principal, ou seja, é ele que eu estou executando, e não um outro intermediário, ele vai ter como alvo a função main para Flat. Então, target main é essa função main para o Flat. Então, o Flat ele vai chamar main e vai passar aqui para ele esse page, que é o componente principal do nosso aplicativo. E aí, fim. Finalmente. Ainda bem que eu gravei o vídeo para poder fazer uma revisão depois. Então, pessoal, deixa eu passar para vocês qual que é o trabalho baseado nesse código aqui, que eu vou salvar imediatamente e mandar para vocês. Eu vou salvar primeiro e mandar para vocês ou eu explico logo o que é o trabalho? Depois eu enfio e depois eu explico, né? Não é melhor? Tanto faz? Tá bom, então é o seguinte. Aqui, pessoal, nós temos esse aplicativo. Eu vou deletar esse popó dos rings aqui. Pronto, deletei. Esse aplicativo, vocês vão pegar o código e vão dar uma incrementada nele. Esse vai ser o trabalho, valendo 8,5. Então, eu quero que nessa lista de livros, vocês acrescentem mais informações. Então, coloquem lá o ano de publicação do livro, quantidade de páginas desse livro, ano, quantidade de páginas, mais alguma coisa? No caso aqui, como isso aqui, eu só cadastro o título do livro, né? Aí você vai ter que criar uma outra caixinha de texto para cadastrar o ano, uma outra caixinha de texto para cadastrar a quantidade de páginas. Está entendendo? Porque aqui é só o título. Obviamente que o botão vai ser uma coisa só para essas outras informações a mais.
Então, vamos lá. Vocês vão acrescentar o ano de publicação, quantidade de páginas, não importa a ordem, vocês decidem a ordem aí. E, por último, o valor do livro. Um valor por livro. Ah, esse livro custa R$ 80. Aí tem lá cadastrado na minha lista de livros. Então você tem quantidade de página, ano de publicação e valor do livro. Né? Ou mais alguma coisa? Então é isso. Esse é o trabalho. Pequeno, né? Simplesinho, bacana. O prazo, né? Prazo vai ser o seguinte, o prazo vai ser... O prazo de entrega. Dia 9, terça-feira. Dia 9, terça. E aí... Não, dia 16 é para recuperação. É recuperação. Greve? Greve? Historicamente, Viana nunca entrei de greve. Pode ser a primeira vez, né? O que eu ia falar? Isso. Então, cadê? Então, pessoal, considerando essa informação que eu falei para vocês, dia 8 vai ser dia de aula da véspera. O que significa? Aula que antecede o último dia do prazo de entrega. Nesta aula, o tempo será destinado à conclusão dos trabalhos e momento para esclarecimento de dúvidas. E aí, terça-feira, que é o dia 9, é o último dia até meia-noite de terça-feira para entregar. A prova você vai fazer no dia 9. O trabalho você pode fazer a partir de hoje. Então, lá em materiais de aula... É materiais de aula ou em trabalho? Materiais de aula. Cadastrar. Pessoal, eu mandei o código aí para vocês, viu? O código acabei de mandar para vocês.
Explicando mais uma vez, objetivo: incrementar o app lista de livros com mais informações, quantidade de páginas, ano de publicação e valor. Pontuação 8,5, prazo 9/4. Requisitos: o app deve utilizar o banco de dados SQLite 3. Item 2, o app deve ser capaz de armazenar dados do livro, título, páginas, ano de publicação, valor. Também deve ser capaz de atualizar e deletar esses mesmos dados no banco de dados SQLite 3. Dia 9. Escolher o arquivo. As equipes podem ser de 3 a 5 alunos. Por favor, na entrega, digitar o nome dos alunos, da equipe. Pessoal, vou alterar a data de prazo, viu? Do dia 9 vai ser dia 12. Vai ser sexta-feira. Vocês têm 12 dias de prazo. Sendo que segunda-feira é uma aula para a gente esclarecer dúvidas, né? Concluir o trabalho. Quanto mais cedo concluir, melhor. Encerrando o vídeo.